sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Olá! Gisele, Larissa, bora começar a aula, sejam bem-vindas. Oiê! Cortar meus cabelos, aproveitar. Vou esperar todo mundo entrar. Gente, presta atenção nessa música. As cores mudam. As mudas crescem. As mudas crescem. Quando se desnudam. Quando se desnudam. Quando não se esquece. Quando não se esquece. Daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Oi, gente, boa tarde. Que bom também, Kekel. Muito bom estar aqui, gente. Essa música é demais, também acho. Presta atenção na letra dela, que linda. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Gente, me ajudem a trazer mais pessoas para essa aula. Hoje a gente vai ter uma aula fantástica. Apertem nesse aviãozinho aqui e vocês encaminham a live para terapeutas, amigos de vocês, para psicólogos, psicanalistas, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Porque eu sei que vai transformar a vida de muita gente. Vocês vão transformar a forma como vocês olham para os atendimentos de vocês. Então me ajudem a compartilhar. Escolham 3 colegas que possam estar vindo agora aí na mente de vocês. Imagine se vocês pudessem convidar 3 pessoas. 3 pessoas que poderiam se beneficiar com esse conhecimento. Então façam isso agora. Apertem aqui, ó, no aviãozinho, e aí vocês me ajudam a divulgar a aula e a gente ajuda mais pessoas a terem contato com esse conteúdo também. Oi, Eva! Muito bem, gente, que bom ter vocês aqui. Esperar um pouquinho, a gente já começa. Milene, ai meu Deus, tem que tratar na terapia depois. Ju, oiê. Sejam todas, todos muito bem-vindos. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Aê! Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui com vocês novamente. Muito bom, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto super especial e muito importante para os nossos processos de atendimento, para os nossos processos de terapia, para os nossos processos de desenvolvimento humano. Vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre a formação dos valores, do caráter do ser humano. Como que a gente forma os nossos valores? Porque são eles, nossos valores, as nossas crenças que nós utilizamos para poder viver a nossa vida hoje como adultos. E por que isso é tão importante a gente entender como profissionais de desenvolvimento humano, como terapeutas, como psicanalistas, como psicólogos, independente da abordagem que você utiliza. Porque a mudança, ela vem do micro para o macro, ela é de dentro para fora.
quando nós fazemos um processo com qualquer pessoa, uma das primeiras coisas que eu ensino, inclusive nos meus cursos, é que nós devemos deixar claro para a pessoa que quem muda é ela, é a percepção que ela tem sobre ela mesma, sobre a vida e sobre a história que ela construiu, que ela viveu até agora na vida dela e o significado que ela deu para tudo que aconteceu para ela, né? Esse significado, eles estão aqui na nossa memória. É toda essa conclusão, é todo esse conteúdo que a gente utiliza para fazer as nossas decisões e direcionar a nossa vida na busca do prazer e da nossa felicidade que a gente idealiza. Então, é muito importante a gente já deixar isso bem claro no começo do processo, porque muitas vezes as pessoas procuram a gente querendo alguma fórmula mágica ou querendo que a gente ajude essas pessoas a mudar outras pessoas, e a gente não faz isso. E é muito importante para que isso seja falado logo no início, para que esse alinhamento aconteça já como uma grande mudança de percepção da própria pessoa sobre a própria evolução dela, ou sobre a expectativa que ela tem de melhorar a vida dela em relação às queixas e aos problemas que ela traz. Então, a mudança, ela é de dentro para fora, é do micro para o macro. E é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai mudar o quê? Como é que se constrói, como é que esse conteúdo psíquico se constrói na nossa mente, para que a gente tenha acesso e mude esse conteúdo psíquico, a nossa percepção, para que a gente faça novas escolhas melhores para a nossa vida. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Cláudia Lavô, eu sou mentora de terapeutas, eu ensino a programação neurolinguística na prática dos atendimentos, na prática para que essas técnicas e todo esse conteúdo sejam utilizados nos atendimentos das pessoas, né, dos terapeutas, enfim, de qualquer profissional de desenvolvimento humano, para que esses resultados eles sejam muito mais assertivos, para que a gente consiga acessar todo esse conteúdo de uma forma muito mais rápida, porque tem como, e dessa forma a gente consiga trazer e gerar mais resultados e de uma forma muito mais rápida para a vida das pessoas. Então vamos lá, formação dos valores do caráter humano e o que tudo isso tem a ver com a programação neurolinguística. Vamos pensar assim: o nosso caráter e a nossa personalidade, eles são o conjunto de valores que a gente vai julgando como bons e adequados para direcionar a nossa vida, né? Na busca exatamente do prazer para a nossa vida e da nossa felicidade, daquela felicidade que a gente idealiza que a gente tem. Então, por que é importante a gente entender muito bem, a gente terapeuta, esse assunto, como esse processo funciona? E aqui a gente já tem a primeira ligação com a programação neurolinguística. Quando a gente começa a utilizar a programação neurolinguística, a gente utilizando na nossa vida e nos nossos processos, né? E quem tá aqui e que é meu aluno sabe que a gente passa pelos processos durante o curso, porque não é só a gente aprender a aplicar ferramentas de programação neurolinguística. Na verdade, a gente precisa entender como essas ferramentas funcionam na nossa vida para que a gente tenha propriedade para aplicar sim na vida do outro, porque junto com o processo do outro, a gente também tem que cuidar do nosso processo. A gente consegue ir com o nosso paciente, com o nosso cliente, até onde a gente vai com a gente mesmo no nosso próprio processo. Por isso que é muito importante a gente se trabalhar e a gente também, como profissionais, ampliar a nossa consciência. Muito bem. Quando a gente amplia a nossa consciência, ou seja, quando eu começo a dar mais recursos para todo esse conteúdo psíquico, para mudar a percepção do que eu vejo sobre a vida, sobre mim mesma, sobre os problemas que eu acredito que eu tenho, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo, por exemplo, com o meu paciente? Quando eu estou ampliando a consciência dele, eu estou ampliando o modelo de mundo dele, usando aqui um termo da programação neurolinguística. Então, nós ajudamos a ampliar o modelo de mundo daquela pessoa que está ali na nossa frente, para que ela encontre novos recursos, para que ela possa fazer novos direcionamentos, tomar novas decisões para a vida dela, nessa busca dessa felicidade idealizada que todos nós temos. Para isso, vamos pensar o seguinte: se a gente está falando em ampliar a consciência, né, em ampliar esse modelo de mundo,
Vamos entender aqui então o que é a consciência. Vocês já pararam para pensar o que é a consciência, gente? A consciência, ela é toda a relação racional que a gente tem, porque a gente tem o consciente e o inconsciente. O consciente, ele traz essa relação racional, né? O inconsciente, ele traz uma relação com a mente da gente diferente da racional. No inconsciente, nós não racionalizamos, porque o inconsciente, ele é atemporal, inclusive. Ele não tem noção de passado, presente e futuro. As memórias que são jogadas para o nosso inconsciente, a gente vai aqui aprender um pouquinho sobre isso, elas não têm noção do tempo em que as coisas aconteceram, porque quando elas estão lá, elas perdem essa noção de passado, presente e futuro, ok? Então, o consciente é uma relação racional que a gente tem com todo o nosso conteúdo psíquico. Isso é muito importante a gente pensar por quê? Todo esse conteúdo psíquico que a gente tem vai direcionar os nossos pensamentos. E aí, lembra, para quem já está comigo há algum tempo, eu falo muito sobre a força da programação neurolinguística, porque um dos principais objetivos da PNL é estudar a estrutura do pensamento humano. Quando a gente pensa, a gente sente e a gente age. Se eu tenho uma ferramenta que me ajuda de uma forma muito assertiva a entender a estrutura desses pensamentos que a gente tem na nossa mente, ou seja, que o seu paciente, o seu cliente tem ali no modelo de mundo dele, na consciência dele, quando você tem ferramentas que te ajudam a entender como aquela estrutura daquele pensamento funciona, você consegue, com ferramentas específicas, atuar diretamente naquela estrutura daquele pensamento, e esse pensamento alterado vai mudar uma sensação que vai mudar uma ação, um comportamento. Então, por isso que é tão importante a gente entender sobre esse processo. Então, vamos pensar o seguinte: se a consciência é uma relação racional com todos os nossos conteúdos psíquicos memorizados, vamos entender como é que a gente constrói a memória? Como que a gente faz? Qual que é esse processo que existe de construção da nossa memória? Vamos lá. Que é o mesmo processo de construção do nosso modelo de mundo, tá? A gente grava tudo que a gente vive, tudo que acontece, tudo que a gente percebe à nossa volta através dos sistemas visuais, auditivos e sinestésicos. Então, tudo que está aqui acontecendo no mundo externo é captado, é percebido pela minha mente, e eu capto essas informações e vou construindo aqui a minha base de valores, de crenças, de autoimagens, de sensações sobre a vida. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, vamos lá. Se eu perguntar aqui para vocês agora, qual que é a cor desse pincel? O que vocês vão me falar? Vocês vão falar, Cláudia, é vermelho. Tá bom. Mas vamos pensar nesse processo. O que vocês fizeram para responder que a cor desse pincel é vermelho? Vermelho. Vocês foram... Gente, parece laranja aqui, né? Mas é vermelho, ó. Vocês foram consultar memórias que vocês têm lá na mente de vocês, que vocês já gravaram anteriormente, que passam essa informação de que a cor desse pincel é vermelho. E assim funciona toda a nossa vida, todos os processos que a gente vai construindo para buscar informações, como esse grande banco de dados aqui que a nossa mente para fazer as nossas escolhas, para direcionar a nossa vida, para direcionar os nossos pensamentos. Todo esse processo, ele acontece dessa forma. A gente tem as nossas percepções, então a gente capta as informações, né, através da visão, do auditivo e do sinestésico, e aí a gente capta através de fatos, de cenas, de acontecimentos, enfim, de todas as experiências que a gente tem aqui no nosso mundo externo. Experiências da onde? De tudo que a gente vive, por exemplo, com a nossa família, na nossa escola, na igreja, tudo que a gente aprende nesses locais, nesses ambientes em que a gente cresce, em que a gente vai se desenvolvendo, todas essas informações, elas são captadas e elas vão construindo o nosso modelo psíquico. Muito bem. Isso eu já tenho falado bastante para vocês. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais? Nesse processo de construção dessa memória, que faz com que você, por exemplo, entenda que esse pincel é vermelho,
que o seu nome é o seu nome, que você mora onde você mora, que você faz escolhas para sua vida, por exemplo, como casar, como escolhas de trabalho, como ser um terapeuta, por exemplo. Para você fazer essas escolhas, você foi acessar o seu conteúdo psíquico, parte consciente, parte inconsciente, para realizar essas escolhas. Agora vamos lá. O que fica aqui no nosso consciente? Vamos entender sobre isso. Quando uma situação acabou de acontecer, ela fica no nosso consciente. É o que a gente fala de memória ativa. A gente tem basicamente 3 tipos de memória: a ativa, a introjetada e a consolidada. Vamos entender aqui esse processo, esse caminho, porque isso é muito importante que você, terapeuta, entenda, para fazer com que você encontre o trilho que aquela mente que está ali na sua frente percorreu para chegar naquele estado que ela está da vida dela. Gente, vocês estão entendendo? Eu tô falando muito rápido? Não. Sabe que eu falo rápido pra caramba. Tá fazendo sentido pra vocês? Tudo isso? Anotem, vão anotando. E aí eu vou inclusive explicar o porquê que é importante vocês anotarem tudo isso que eu estou falando. Me deem um feedback aqui. Vocês estão ouvindo bem? Vou até beber uma aguinha aqui pra respirar, porque eu falo rápido. Tá ótimo. Velocidade ótima. Ai, que bom! Está sim. Muito bem. Você sabe que eu tenho alunos que falam assim pra mim: Cláudia, às vezes na aula você precisa falar um pouco mais devagar. Eu falo: gente, é o meu jeito, é o meu modelo de mundo. Aí eu dou a dica, porque tem um acelerador no Google, né? De vídeos. Eu dou a dica, e eu uso geralmente para assistir os meus cursos acelerando as aulas. E aí eu dou a dica: olha, faz o seguinte, entra no acelerador do Google, instala e desacelera a aula, porque daí eu vou falando mais devagar, usando o desacelerador do Google. Muito bem. Então tá bom. Então vamos pensar o seguinte: por que é importante vocês anotarem? Falando desses 3 tipos de memórias, as memórias que ficam ativas, as que ficam só introjetadas e as que ficam de fato consolidadas. As memórias ativas, elas são as memórias recentes e que a gente considera útil para a nossa vida. Então, por exemplo, se vocês aqui, assistindo essa aula, não utilizarem, ou seja, não praticarem o que eu estou falando aqui nos atendimentos de vocês, muito provavelmente essa memória do que está sendo falado aqui vai ficar ativa na mente de vocês por alguns instantes, por alguns momentos. Com o tempo, na medida que o tempo for passando e, por exemplo, você não acreditar no que eu tô falando, falar assim: eu acho que não sei, não conectei com aquilo que a Cláudia falou, acho que não tem nada a ver. Aquela memória, ela não vai ser introjetada e, consequentemente, ela não vai ser consolidada. Você não vai ter esse conhecimento consolidado na sua vida para você usar à sua disposição, à disposição da sua mente. O contrário também é verdadeiro. Se o que eu tô falando aqui tá ficando aí na mente de vocês de uma forma fresquinha, tá ficando aqui e vocês consideram muito útil pro atendimento de vocês, nossa, olha, sabe que aquilo que a Cláudia falou, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e lembrei também de uma coisa que aconteceu no meu atendimento. Nossa, sabe que faz sentido? É verdade, vocês acreditaram em mim. Então, a memória do que eu tô falando aqui vai ficar ativa porque ela tá fresquinha. Se vocês acreditarem em mim, vocês vão introjetar o que eu estou falando. E se vocês, uma vez acreditando no que eu falei, se fez sentido, está fazendo sentido para vocês, e vocês começarem a pensar assim: eu acho que eu vou, fazer o seguinte, eu vou reestruturar aquele atendimento com aquele cliente a partir dessa visão, para ver o resultado que eu vou ter, se eu vou conseguir ser mais assertiva, inclusive para entender o caminho que aquela mente fez para chegar onde ela chegou. E se você começar a colocar em prática, você vai fazer o quê? Você vai consolidar esse conhecimento, e esse conhecimento ele vai ficar à disposição da sua mente, da sua vida para você viver. Então, uma memória ativa é uma memória recente. Se você não usa, isso vai para o seu inconsciente. Isso vai para o nosso inconsciente por um processo que a gente chama de homeostase. É um processo onde, na verdade, o nosso cérebro, gente, ele foi programado para gastar
a menor quantidade de energia possível. Por isso que a gente vai automatizando as coisas, por isso que a gente vai automatizando o conhecimento, por isso que a gente vai automatizando, inclusive, os nossos hábitos. Porque ele precisa funcionar de tal forma onde ele gaste o mínimo de energia possível. E esse processo de homeostase, ele naturalmente ele faz isso com a nossa memória. O que a gente acabou de receber de informação e a gente não considera útil para a nossa vida, a gente vai empurrando para o inconsciente. E ele vai ficando lá num campo da nossa mente onde a gente não gasta energia para ficar lembrando, a gente não se esforça para trazer aquela memória para o nosso consciente para utilizar aqui na nossa vida. Portanto, é esse o movimento que acontece. Então, no nosso consciente só fica o que é útil para as nossas relações, o que é útil para o nosso trabalho, o que é útil para o nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, você, sei lá, fez um curso, acabou de aprender uma técnica, por exemplo. E aí, se a gente não tivesse esse processo na nossa mente, né, de organização de memórias dessa forma, e olha como Deus é perfeito, né? E a gente faz parte de um mundo tão perfeito e tão sábio, porque isso funciona sem a gente precisar dar comandos, inclusive. É algo instintivo, é algo natural da nossa fisiologia, inclusive. Se você não utilizar essa técnica, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Se você não tivesse esse processo, você tinha acabado de fazer um curso e aí você falava, nossa, como é que faz mesmo aquilo? Nossa, eu vou ter que lembrar. Aí vai lá e busca. Ok, isso num processo de aprendizado é normal. Agora, quanto mais você vai utilizando, isso vai automatizando, vai passando para o seu inconsciente. É onde entra naquela fase da competência inconsciente. Eu já sei fazer aquilo, eu já tenho aquela competência, só que ela já está inconsciente, eu não preciso parar para pensar para fazer aquilo. Então, na nossa mente consciente fica o que é útil e o que é recente, o que a gente julga necessário para o nosso dia a dia. E a gente vai consolidando tudo isso através da repetição, por isso que nesse processo de aprendizado é importante a gente repetir, e por experiências, inclusive tristes e alegres. Porque tem muitas experiências que a gente passa na nossa vida e que não é útil, ou a gente não considera útil ficar lembrando delas o tempo todo. E é por isso que as nossas dores, os nossos traumas e principalmente muitas crenças, a gente tem crenças que nos apoiam e crenças limitantes também. É por isso que tudo isso vai parar no nosso inconsciente. Porque, por exemplo, você ficar lembrando de uma dor, ou de um trauma, ou de em algum momento onde você viveu uma experiência de muita tristeza, você ficar lembrando disso o tempo todo, manter essa memória no seu consciente, isso não é saudável para você. Isso vai contra a sua busca natural de prazer pela vida e de felicidade idealizada. Então, por isso que a mente faz esse movimento para jogar essas informações lá para o nosso inconsciente e vai ficando só o que no nosso consciente com o que a gente considera útil e necessário para nossa viver, para a gente viver. Muito bem, vamos lá. Se a nossa consciência, então, é a nossa relação racional com todo esse conteúdo psíquico memorizado, vamos entender o seguinte: quando a gente é bebezinho, a gente só tem aquelas duas sensações, o que é agradável e o que é desagradável. Eu não tenho ainda um conteúdo racional, ou seja, a minha consciência ela não está completamente desenvolvida, porque eu desenvolvo a minha consciência com as minhas experiências, através da visão, audição e do sinestésico, eu capto e construo o meu mundo, meu modelo de mundo, eu já estou enrolando para falar, né? Eu construo o meu modelo de mundo e todo esse conteúdo psíquico. Muito bem. Quando eu sou bebezinha, eu só tenho sensações do que é agradável e do que é desagradável. Eu tô lá, por exemplo, sou bebezinha de 1 mês, 2 meses. Eu sinto fome, o que eu faço? Eu choro. Um bebê só chora. Ele não vai parar para pensar, nossa, eu acho que essa dorzinha que eu tô sentindo aqui é de fome, então acho que eu vou chorar, porque daí se eu der uma choradinha aqui, alguém vem com uma mamadeira e aí eu sano essa fome aqui, essa dor vai passar. A gente não tem ainda esse conteúdo psíquico memorizado, racional na nossa consciência para entender esse processo, porque, gente, até isso a gente teve que aprender.
Até isso a gente teve que decodificar no nosso corpo, é porque esse processo já está tão automatizado que a gente não para lembrar disso. E é importante eu estar aqui ampliando o seu modelo de mundo e a sua consciência para que você lembre disso. Você precisou aprender a codificar essa sensação de fome e pedir comida, porque quando você começa a ter uns 4, 5 anos, sei lá, até antes, você começa a pedir comida, você fala papá, bem antes, né, na verdade, papá, água, você começa a identificar, ou seja, você vai construindo, você vai absorvendo informações aqui a partir da sua experiência, e desde bebezinho a gente já faz isso, você vai construindo esse modelo aqui psíquico para você poder viver, para você poder fazer as suas escolhas, enfim, viver a sua vida de adulto. Pois é, muito bem. Se a gente, quando é criança, não tem ainda essa consciência construída, então a gente ainda não tem uma estrutura de pensamento muito bem elaborada para saber codificar tudo. A gente vai aprendendo a fazer isso. E aí, na medida em que a gente vai enchendo a nossa mente de experiências e formando esse conteúdo psíquico, nós vamos estruturando o nosso pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é o uso voluntário da mente. Gente, isso é tão importante a gente entender, para que a gente acesse os nossos conteúdos psíquicos aqui, memorizados, para utilizar na vida. Então, o pensamento é a primeira função da consciência. Na medida em que a gente vai criando o nosso conteúdo psíquico e desenvolvendo a nossa consciência mais racional sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre tudo, a gente vai estruturando o nosso pensamento, que é a primeira função do inconsciente. Desculpa, do consciente. Vamos pensar o seguinte agora. O que tudo isso traz de relação com a programação neurolinguística? Vamos pensar. A PNL estuda, um dos principais viés da programação neurolinguística é exatamente estudar a estrutura dos pensamentos humanos. Então vamos lá. Se a gente tem aqui conteúdos psíquicos e esses conteúdos psíquicos são a base para os nossos pensamentos, porque eles vão construindo o meu consciente e tudo isso vai virando a base para os meus pensamentos, porque um pensamento é a primeira função da consciência. Vamos entender o seguinte, aí vou recapitular aquela relação. Se eu penso algo, eu sinto, eu trago uma sensação e, consequentemente, eu tenho uma ação a partir desta sensação. Se eu, por exemplo, consigo, através de técnicas e de vários conceitos da programação neurolinguística, e por isso que ela é bem assertiva em processos, por isso que incluir a PNL é ser muito assertivo nos processos, é aprender a ser muito assertivo em processos terapêuticos. Por quê? Se eu tenho uma disciplina que me ensina, que é a programação neurolinguística, como a estrutura desse pensamento se formou e como ela funciona, ou seja, como eu hoje adulta tenho aqui os meus pensamentos e como tudo isso funciona, qual é a estrutura de tudo isso aqui na minha mente, e esses pensamentos, eles geram sensações que vão gerar comportamentos. Se eu aprendo e tenho técnicas a mudar a estrutura desses pensamentos, consequentemente eu mudo sensações e consequentemente eu mudo comportamentos. Perceberam? Aqui é onde está uma das principais forças da programação neurolinguística nos nossos processos de desenvolvimento humano e nos nossos processos terapêuticos. É entender como a estrutura daquele pensamento foi formado, e a gente tem técnicas para isso, para que uma vez que eu tenha... Nossa, peraí. Para que uma vez que eu tenha esse entendimento, eu consiga alterar a estrutura daquele pensamento, trazendo novas sensações e trazendo novos comportamentos. Nós não conseguimos mudar só comportamentos ou comportamentos, eles não são mudados tão facilmente
se a gente não for na estrutura daquele pensamento que gera aquela sensação e que gera um determinado comportamento. E aqui, gente, é onde eu quero trazer para vocês um dos principais pontos da nossa aula. Aprender a estrutura desses pensamentos empodera você como terapeuta, como um profissional de desenvolvimento humano. Porque você vai entender primeiro como seus pensamentos também foram estruturados, como que o seu modelo de mundo foi estruturado. E essa é, inclusive, uma das perguntas que me chega muito até de muitos alunos também, né? Cláudia, como é que eu conheço o meu modelo de mundo? É justamente entendendo sobre esse processo. Como que eu conheço o modelo de mundo do meu paciente, do meu cliente? É justamente entendendo esse processo, ou seja, você precisa entender, e aqui eu vou trazer em outras aulas, ferramentas que vão ajudar vocês a entender tudo isso também. Agora, por exemplo, quem é meu aluno e que está aqui, do avançado, aquela ferramenta de níveis neurológicos, ela traz exatamente esse entendimento. Quando a gente consegue entender sobre níveis neurológicos, os níveis neurológicos que nós temos aqui, e que foi a base para a construção de todo esse conteúdo psíquico, nós conseguimos mais rapidamente entender aonde se encontra, em qual estrutura neurológica se encontra aquela queixa ou aquele problema que aquele paciente, aquele cliente está trazendo nas sessões. Vamos aqui falar rapidamente. A gente, nas nossas estruturas, né, na estrutura aqui da construção do nosso conteúdo psíquico, a partir dessa visão de níveis neurológicos, nós somos primeiro influenciados pelo ambiente. Então, dependendo do ambiente que a gente vive, a gente traz um determinado comportamento. Vamos pensar o seguinte, pensa uma criança que cresceu, por exemplo, numa cidade, São Paulo. Agora, e pensa no comportamento dessa criança. A gente até brinca aqui, aquela criança que empina a pipa no ventilador, né? Eu tinha um amigo que falava muito isso. Aquele menino criado em apartamento, com a avó, que empina a pipa no ventilador. Pois é. Essa criança tem determinados comportamentos que são muito diferentes de uma criança, por exemplo, que foi criada na roça. Tirando leite de vaca, indo com o pai plantar, com o pé no chão. O comportamento dessa criança vai ser completamente diferente de uma criança que, por exemplo, cresceu numa cidade como São Paulo. Então, o ambiente é um dos primeiros influenciadores da construção do nosso conteúdo psíquico. E aí eu tô trazendo o ambiente pro macro, né, gente? Agora vamos pensar nos ambientes micros, por exemplo, da nossa família. O que eu ouvi ali no meu entorno quando eu era criança e que foi contribuindo para a construção desse modelo psíquico? Porque aí é onde estão instalados os nossos valores, e não só os nossos valores, as nossas crenças também. E tudo isso tá onde? No nosso modo automático. Isso já foi jogado lá para o nosso inconsciente, porque a gente recebeu essa informação, ela ficou ativa, eu acreditei em quem me falou essa informação e aí eu consolidei isso já foi lá para o meu inconsciente. Então pensa o seguinte, por exemplo, muitas crenças que a gente escuta, inclusive de dinheiro, vamos pegar aqui uma crença que eu sei que pega bastante para quem é terapeuta. Muitas crenças, muitas dificuldades que os terapeutas têm hoje, e que são dificuldades que trazem problemas no momento de cobrar a sessão, no momento de colocar o preço da sua sessão, no momento de vender o seu trabalho, por exemplo. Muitas dessas dificuldades estão ligadas a crenças que foram escutadas no ambiente micro ali, por exemplo, da família, da igreja, da escola, e que já estão operando aqui no modo automático há muito tempo e que a gente nem percebe que é uma crença. Né? Então, o ambiente, ele influencia o nosso comportamento. O nosso comportamento, ele também é influenciado pela nossa capacidade, a nossa capacidade inata e adquirida. Né? Então, o ambiente, ele influencia o nosso comportamento, e esse nosso comportamento também aqui, ele é influenciado pela nossa capacidade inata e aprendida. Então,
pessoas são diferentes e elas dão significados diferentes para suas experiências de acordo com as suas capacidades internas. Não é só capacidade física, gente, é interna, é percepção, é modo de operar. Muito bem, essas capacidades também, elas influenciam as nossas crenças e valores. E tudo isso, o que eu acredito sobre mim, sobre a vida, vai influenciar a minha identidade, quem eu sou. Então, olha, aqui eu já começo a chegar no centro da construção do nosso mundo, do nosso modelo de mundo, do conteúdo psíquico que está aqui operando na nossa mente. E aí tem mais um nível neurológico que é uma coisa muito linda que eu acho que isso vale até uma aula, tá? A parte pra gente falar, que é falar do nosso propósito, que é o próximo nível. Na verdade, quando a gente entra nessa questão de identificar a nossa identidade, né, de entender como o nosso modelo de mundo foi construído, o que eu tenho aqui na minha mente de crenças, de valores, como todos esses valores foram formados aqui na minha mente, todas essas crenças, e como eu utilizo tudo isso hoje para viver. E o que me atrapalha e o que dá certo, porque não são, a gente não tem aqui na nossa mente só coisas que atrapalham a gente, né? Porque às vezes a gente generaliza. Ah, porque o meu pai fez isso, a minha mãe falava isso, eu fui criada num ambiente assim, e aí a gente só consegue ver o que foi de negativo. A gente tem, nesse processo de construção, coisas que a gente pode chamar de negativo, na verdade, o que traz infelicidade para minha vida, né? Coisas que trazem infelicidade para minha vida, até de comportamentos meus, eu posso ir lá e ressignificar, entendendo como a estrutura desse comportamento foi formada a partir do pensamento que foi estruturado na mente da pessoa, que gerou um sentimento e que gerou esse comportamento que para a vida dela hoje não é satisfatória. Gente, faz sentido para vocês? Deixa eu entender aqui quanto tempo que a gente tem. Tá acabando. Vamos lá. Basicamente, era todo esse raciocínio que eu queria trazer para vocês quando eu me propus a dar essa aula de formação dos nossos valores, do caráter, do nosso caráter humano, né? E a importância desse conhecimento para que você entenda de uma forma mais rápida e não fique patinando aí no processo do seu paciente ou do seu cliente e vá direto ao ponto de onde essa estrutura precisa ser trabalhada para ele mudar esses comportamentos que ele traz como queixas para sessões para serem trabalhadas. Então, eu quero entender de vocês, dá para aplicar isso daqui? O que vocês acham sobre isso? Quais são as dúvidas e as perguntas que vocês têm? Aliás, eu vou deixar depois dessa live, aqui nos stories, uma caixinha para perguntas dessa aula, tá bom? E aí eu vou esclarecendo para vocês. Me falem, tem alguma pergunta aí? Não. Gente, se não tem pergunta, ou vocês não entenderam nada, ou então eu expliquei muito bem. Me falem se vocês acreditam que dá para utilizar, como é que é para vocês. Vamos lá. Vocês entenderam essa função, vocês entenderam esse caminho de construção do conteúdo psíquico, vocês entenderam como que vocês conseguem implantar isso para os atendimentos de vocês, como é que é? Gente, tá todo mundo quietinho, meu Deus, não me deixem aqui sozinha. Ó, faltam 15 minutos, acabei de ver a placa. Aproveitem para tirar as dúvidas ao vivo aqui, gente. Vamos lá, vou até beber uma água. Sem dúvidas? Eu entendi sim. Obrigada, Débora! Você não me deixou aqui sozinha. Muito obrigada. Gente, eu adoro saber a opinião de vocês. Me falem, porque é a partir da opinião de vocês, entendendo a dificuldade que vocês têm, que eu vou conseguindo, inclusive, programar as próximas aulas, né? E o objetivo aqui é, de fato, ajudar vocês a trazer essa assertividade para os processos de vocês. Porque foi isso que aconteceu com a minha vida, com os meus processos, e isso me fez conseguir dar uma acelerada na minha carreira muito grande.
como ressignificar algo que já está no automático. O primeiro passo é trazendo para a consciência. Primeiro passo é isso, é você exercitar esse processo de tomada de consciência, entenda. Se já está no automático, é porque muito provavelmente o que já está no automático entrou para nossa parte automática da mente, para o nosso inconsciente, ou através da repetição ou através da experiência. Então você precisa fazer, e aí nesse momento a anamnese é muito importante. Você precisa fazer as perguntas certas a partir do modelo de mundo da pessoa para entender qual foi o caminho que ela trilhou na mente dela para ter esse processo aqui rodando no automático, para poder ser ressignificado. Você não consegue ressignificar algo que você não entendeu o caminho, algo que você não entendeu, que precisa ser ressignificado, ok? Então, tenho que entender basicamente o modelo de mundo do meu cliente primeiro. Exatamente, Eurivan, é exatamente isso. Um dos principais pontos para você ter sessões mais assertivas e com resultados mais rápidos é você entender como aquele modelo de mundo foi formado. Porque olha só, se você não fizer isso, você vai cair na leitura mental, nos seus achismos. O paciente vai te trazendo uma série de queixas e de questões e problemas que precisam ser trabalhadas, e aí você começa a tirar conclusões do que você acha que aconteceu na vida da pessoa para ela chegar daquele jeito. E, gente, a gente se surpreende com o modelo de mundo de cada pessoa. Cada modelo de mundo é único, é individual. Então, não caiam na armadilha de isso geralmente acontece dessa forma, ela tá assim por causa disso. Ela tem um problema de relacionamento abusivo porque eu acho que o pai dela... Gente, não caiam nisso, entendam, porque a gente se surpreende. A mente, ela faz uma série de ramificações, uma série de ligações, e são ligações diferentes. Modelo de mundo é igual impressão digital, cada uma tem a sua impressão digital, não tem? Então, cada pessoa tem um modelo de mundo, tá? A gente pode até ter alguns caminhos, algumas pistas que você vai, pela experiência, identificando as probabilidades, mas investigue no modelo de mundo da pessoa o que realmente é. Deixa eu ver aqui, peraí. Na prática, então, devo identificar o pensamento que os tornaram consolidados no inconsciente do cliente, trazer à tona para ele ressignificar. E a técnica de ressignificação será apresentada. Não, hoje não. Posso trazer aqui para vocês alguma técnica de ressignificação para poder ensinar, mas hoje não. E aí eu ensino nos cursos também, né? Até porque, gente, essas técnicas, eu posso sim ensinar aqui numa aula. Agora, a gente precisa aprender a atender não só aplicando técnicas, mas entendendo o contexto que o paciente, o cliente está trazendo. Eu recebo também muitas perguntas falando assim: Cláudia, eu tô com esse problema, qual que é a técnica que eu aplico? Cláudia, eu tenho um paciente que tem insegurança, qual que é a técnica que eu aplico? Ele tá com compulsão, não sei qual que é a técnica que eu aplico. E antes de aplicar alguma técnica, a gente precisa, de fato, entender aquele modelo de mundo e contextualizar o problema ou a queixa que o paciente está trazendo para que a gente vá com a técnica de uma forma mais assertiva. Ok? Então, eu posso sim trazer uma técnica aqui. Eu vou pensar em uma que seja mais simples de aplicar para que vocês consigam praticar isso. Inclusive, gente, é uma boa ideia para um curso gratuito que eu vou dar e que depois eu vou começar a explicar para vocês. A gente acho que na primeira ou na segunda semana de junho, eu vou fazer um curso gratuito, preparatório, porque nós vamos abrir uma nova turma do curso de técnicas avançadas de PNL para atendimentos, que na verdade
a gente vem aí com algumas mudanças que depois eu vou explicar para vocês quais são, inclusive para os alunos também, são coisas boas. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso, eu vou divulgar aqui para vocês. Eu tô definindo os dias, 3, 4 dias, 5, não sei ainda. Que vai ser um curso preparatório para quem quer ingressar no curso de técnicas avançadas de PNL para atendimentos. Esse curso ele vai ser gratuito, não necessariamente, Cláudia, mas se eu não me matricular no curso de técnicas avançadas, eu não posso fazer o curso gratuito? Não, vai poder fazer sim. Qualquer pessoa vai poder fazer. E eu posso, inclusive, trazer algumas técnicas para ensinar nesse curso, que eu acho que vai ser bem legal. E independente se você depois quiser continuar no curso de técnicas avançadas ou não e se matricular, não tem problema. Eu sei que já vai ser contribuição para a sua vida, eu sei que já vai transformar a sua vida e isso para mim já está valendo, mas depois eu trago mais informações. Gente, ó, tá acabando o nosso tempo aqui. Cláudia, sou coach, posso conciliar a sua fala nos meus atendimentos? Oxe, se pode! Muito! Eu tenho vários alunos que são coaches e que estão conseguindo estruturar processos lindíssimos de transformação para mulheres, para casais jovens. Tem coisa muito bonita acontecendo lá no grupo, gente, de alunos. Todas essas técnicas, eu trago a abordagem terapêutica, né, para processos terapêuticos, porque esse é o meu olhar, é essa minha vivência, isso faz parte do meu dia a dia. Eu atendo com essas técnicas os meus pacientes, os meus clientes. Agora, quem é coach, quem é profissional de desenvolvimento humano, quem trabalha como professor, por exemplo. Eu tenho, inclusive, alunos do grupo, né, do curso de técnicas avançadas de atendimentos que não são nem profissionais de desenvolvimento humano, nem coaches, nem terapeutas e fizeram o curso, estão no curso para fazer a sua própria transformação pessoal, porque um dos principais diferenciais desse curso é que não só as técnicas que vocês vão aprender para aplicar no outro, vocês não só vão aprender essas técnicas, como vocês vão aprender como aplicar em vocês e vão receber de outros profissionais também. Então, sim, você pode adaptar o que eu tô falando aqui para a tua visão, para o teu processo de coach, com técnicas maravilhosas e que tem resultados rápidos, tá? E que não precisa ser terapeuta só para aplicar, um coach pode aplicar também. Tem algumas técnicas que são mais profundas, principalmente de ressignificação, reimprint, por exemplo, que esse sim, o que eu sugiro e o meu conselho é que só sejam praticados por terapeutas, porque tem técnicas que levantam muitos conteúdos muito profundos e o terapeuta ele precisa saber lidar com o que vem ali daquele paciente ou daquele cliente. Tudo faz muito sentido, que legal. Quando a cliente... Como que é? Quando a cliente ainda não sabe ao certo o que atrapalha tanto a vida, como podemos usar os níveis neurológicos para atender? Pois é, aí eu precisava dar uma aula de níveis neurológicos, porque a gente consegue identificar em qual nível, não sei se você já conhece sobre níveis neurológicos. Acho que sim. Ah, Gisele. Vamos lá, Gisele. Você, lá na aula, inclusive, eu ensino a partir do discurso do paciente em qual nível neurológico, muito provavelmente, está ali centrado e fixado o pensamento dele para a gente poder ressignificar. Por exemplo, vou até pegar aqui o exemplo de um alcoólatra, por exemplo. Ele pode falar assim, eu sou alcoólatra, eu sou. Se a queixa vem com eu sou, estar mais localizada no nível neurológico de identidade. Se a queixa sabe o que é, Cláudia? É que eu não quero beber, eu não gosto de bebida, mas quando eu vou para as festas e quando eu encontro os meus amigos, nossa, aí todo mundo bebe, aí eu bebo também, aí dá ruim. Olha só, essa queixa, ela está muito provavelmente mais ligada a ambiente e comportamento e não ao nível de identidade, percebe? Então, no próprio discurso do paciente, do seu cliente, na própria queixa, ele já dá os indícios, o caminho que a gente precisa saber ouvir para identificar a probabilidade do nível neurológico que está instalado aquele congelamento, né? Aquela crença,
aquele processo daquele pensamento que a gente precisa trabalhar. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu acho que é isso. Cláudia Lavoura, nesse ponto que eu estou travada. Pôr na prática com o cliente as técnicas, por mais que o set de técnicas é maravilhoso, diante do cliente aplicar ainda não consegui. Sim, Patrícia, muito provavelmente porque você não passou ainda pelo processo. Então, a gente vai fazer a jornada do cliente no set de técnicas a partir da semana que vem. E venha para a aula ao vivo que a gente vai fazer lá no Zoom. Se não conseguir ir para a aula ao vivo, participa da aula assistindo gravada depois e entra nas duplas para que você aprenda a aplicar a técnica e receba também a técnica aplicada em você de um colega. E aí você volta aqui e me responde se você ainda está com dificuldade de aplicar. A dificuldade, gente, da aplicação vem pela falta de prática. Não é só assistir a aula, estudar, entender o conceito e pronto. É praticar. Você tem que praticar e na prática trazer as dúvidas. Inclusive, você pode também utilizar o nosso grupo de WhatsApp. Tenta aplicar e traz as dúvidas, né? E aí a gente vai fazendo com que você evolua. Se ficar só na teoria, não vai ter a transformação que está buscando. Gente, é isso. Muito obrigada. Vamos fazer uma coisa para quem tá aqui? Vamos tirar uma... Vamos printar? Vocês printam para mim? Podem me mandar, por favor, a foto? Porque eu quero colocar lá nos stories. E aí, printem e coloquem nos stories de vocês, falando qual foi o maior insight de vocês, que eu vou repostar no meu Instagram também. E aí eu vou abrir a caixinha de dúvida para que a gente consiga continuar esse bate-papo, esse conhecimento, essa evolução sobre esse assunto no meu Instagram, tá bom? Então eu vou fazer uma pose aqui para pintar. Sabe por que eu tô pedindo, gente? Porque eu só tenho saído nessas fotos com bico, fazendo careta, porque eu falo muito fazendo careta. Então eu vou fazer uma cara bonita pra vocês pintarem, tá? Pronto, vamos ver se alguém printa e me manda. O curso é maravilhoso, eu sou professora e terapeuta e amo os cursos da Cláudia, Célia, lindona. Aplicando na minha vida pessoal, é enorme a contribuição. É isso aí, Ivan. Ivan é um exemplo, gente. Márcia, o curso está ampliando minha forma de atender. Eu estou estudando cada conteúdo e aplicando as técnicas em mim mesma. Exatamente. Também a gente tem muitas técnicas auto-aplicáveis no curso. E isso é muito legal, porque isso vai trazer a transformação que vocês estão buscando na vida de vocês. A contribuição dos seus ensinamentos na minha vida pessoal e familiar é enorme. Ei, Ivan, tá se entregando aqui, né? Muito bem, que bom, gratidão. Eu só tenho gratidão, gente, por quem tá comigo nos cursos. E quem ainda não está, vamos, que a gente vai abrir uma turma em junho e vai ser fantástico. Gente, é isso. Um beijo pra vocês, gratidão por vocês estarem até aqui. Quem eu não consegui responder, coloca a pergunta lá na caixinha que eu vou abrir nos stories e aí a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Beijo grande, gente!